Olá meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje. A gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de morfologia. E aí, todo esse conteúdo de morfologia ele vai ser dividido em etapas. Pessoal, o que é morfologia? Morfologia é a parte da língua portuguesa que estuda as classes das palavras, tá? São 10 classes, vocês já devem ter ouvido falar delas: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e eu esqueci alguma numeral. Enfim, são essas. Elas são divididas em variáveis e variáveis, tá? No material de vocês tem uma tabelinha, eu deixei lá. Por que variáveis? Variáveis é quando eles vão sofrer modificações, invariáveis quando não. Então a gente vai começar pelo primeiro aí, que cita o material, que são os substantivos. Pessoal, é um conteúdo muito extenso, bem grande. Então eu dei uma resumida enorme aqui na lousa e eu vou usar o material de apoio, tá? Eu deixei o material de apoio para vocês, então abram e acompanhem por aí. Então o que é o substantivo? Substantivo é a classe de palavras que vai nomear seres, objetos, sentimentos, coisas, fenômenos naturais, enfim. Ela vai nomear essa galera aí. E vocês já devem ter estudado, né, a classificação dos substantivos. Então, eles podem ser comum, próprio, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado, coletivo. Não vou ficar forçando em cima disso daqui, porque eu acredito que vocês já tenham estudado isso por muitos anos na vida de vocês. Então, é mais uma retomada, né? E acho que essa parte é mais simples. Eu acho que o que vem depois, que são as flexões, talvez seja um pouco mais difícil. O que acontece com o substantivo? Lembra que eu falei que a morfologia aqui, né, as classes, elas serão divididas em variáveis e invariáveis? É agora que a gente vai falar a respeito disso. Quando eu vou trabalhar a questão das flexões, a gente vai trabalhar as flexões nos que serão variáveis, que é o exemplo do substantivo, do adjetivo, do artigo, do numeral, tá? Então, primeiro eles podem variar em gênero. Gênero, né? Aí, automaticamente, vocês vão pensar assim, gênero, feminino e masculino? Sim. Só que aí, na língua portuguesa, existe uma outra vertente, que é a questão do uniforme e o biforme. O que quer dizer isso daqui? Gênero uniforme e gênero biforme. Existem algumas palavras que elas são biformes, elas têm duas formas. Isso aqui ficou invertido, na verdade. Elas têm duas formas. Exemplo: gato, gato, gata. Cachorro, cachorra. Então, existem formas. Menino, menina. Então, são formas diferentes. Existem duas formas para se falar a respeito de um elemento. Quase sempre, essas formas serão divididas em masculino e feminino. Porém, depois, a gente tem que pensar nesses benditos desses gêneros aqui, ó, uniformes. Por quê? Os uniformes, eles serão divididos em 3 categorias: comuns de 2 gêneros, sobrecomuns e epicenos. O que é isso? Por isso que eu falei, eu vou usar a apostila e vocês vão pegar o material aí. Então, lá no gênero, ó, flexões, gênero, eu tô aqui embaixo na apostila. Aí vocês vão acompanhando comigo, que fica bem mais simples. Comum de 2 gêneros. No comum de 2 gêneros, eu vou ter uma palavra que ela é comum tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Porém, o que vai delimitar se é masculino, se é feminino, é o artigo. Então, uma palavra que é comum de 2 gêneros. Estudante. Não existe estudanta, estudanto, não. Estudante. Só que se eu vou me referir a uma pessoa do gênero feminino, eu vou dizer a estudante. Se for do gênero masculino, o estudante. Então, essa palavra, a gente chama ela de comum de 2 gêneros. E o que vai delimitar, dentro da minha construção, é o artigo. Já os sobrecomuns, pessoal, são aqueles que, além de ser uma única palavra para os 2 gêneros, eu também não vou diferenciar no artigo. Então, vi
vítima, né? A palavra vítima, por exemplo. Qual que é o artigo que acompanha a palavra vítima? A. Não existe o vítima, tá? O vítima, não. A vítima. E aí eu vou falar o seguinte. Um exemplo. João é a vítima do acidente. Maria é a vítima do acidente. Então, eu não vou modificar. Por isso que elas chamam-se sobrecomuns. Além delas, da palavra ser comum para ambos os gêneros, o artigo que as acompanha também. Aí o material traz outros exemplos. Indivíduo e criança, tá? O indivíduo, a criança. Os epsemos, pessoal. Os epsemos é muito comum para animais, tá? E aí, eu vou ter também uma palavra para delimitar uma espécie e eu não vou separá-los por o, a, pelo artigo e também não existe dualidade. E aí, o que delimita é a palavra macho ou fêmea incluída. Um exemplo, borboleta. A borboleta macho, a borboleta fêmea. Cobra também, tá? A cobra fêmea, a cobra macho. Isso vai acontecer mais para animais, que nem eu falei, os animais são muito comuns, e algumas espécies de planta também. Porque na maioria das vezes existem algumas plantas que existem, né? A parte masculina e a parte feminina da planta. Então, existem ambos os tipos de planta e para se gerar novas espécies tem que haver aí as fecundações naturais, né, do ambiente. É isso, pessoal. Então, deu para entender. Quando eu flexiono em gênero, eu posso ter os biformes, que são aqueles que têm duas formas, quase sempre o A e o O que vão delimitá-los. E os uniformes podem ser comuns de dois gêneros, sobrecomuns, e os epsemos, né? Comuns de dois gêneros é quando a palavra é comum, porém o que vai modificar o artigo. Sobrecomum é quando é tudo igual, inclusive o artigo. E epseno é quando eu vou usar a palavra macho ou fêmea aí na frente para delimitar. Números. Quando eles se diferem, quando eles temos os números aí, eles vão variar em singular e plural. E aí tem uma tabelinha aqui no material de vocês falando a respeito de todas essas variações. Os substantivos, eles variam de acordo com o número, né? A criança, as crianças. O estudante, os estudantes. Sei lá, a gente tá pensando, deixa eu ver. O bolo, os bolos, né? E assim por diante. O tijolo, os tijolos. E aí, aqui vai trazer toda essa explicaçãozinha. Não vou ficar me atentando, porque eu acho que é bem fácil. Vai falar, eu acho que a parte mais complicada são as questões dos substantivos compostos. E aí, às vezes, tem algumas modificações. Questão do grau, né? O grau nos substantivos pode ser pelo processo analítico ou processo sintático. Pessoal, o que é isso? Quando eu tenho a flexão em grau, vai ser quando a gente tem os aumentativos e os diminutivos. E aí, ele pode ser analítico e sintático. Quando é analítico? Quando eu vou incluir uma palavra que vai dar dimensão de tamanho. Então, eu digo casa grande, casa pequena. Essa palavra grande e pequena, elas foram incluídas junto à palavra casa para dar dimensão de grau, de tamanho, tá? E quando eu realizo o processo sintático, seria mais ou menos eu dizer assim, casarão e casinha. O que aconteceu? Eu modifiquei a palavra e aí dando a ideia de aumentativo e diminutivo. Então, esse é o processo sintático. É quando eu tenho com a junção aí de alguns sufixos para criar esse novo conceito de palavra. Bem, pessoal, aí no material tá tudo explicadinho para vocês, bem mais detalhado. Foi só uma breve explicação aqui, eu acho que vai auxiliar vocês bem nessa leitura. Tchauzinho e até a próxima.